Olá, boa tarde ou boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que se transmite aos domingos aqui no canal 49 às 7 horas da tarde e é repetido às terças-feiras às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa, hoje fazendo o programa juntamente com José e a Ricardina Gomes. Boa noite, José e Ricardina, como é que estão? Estamos bem, graças a Deus. Tá bom, tá bom. Já estamos no segundo domingo da Páscoa, no domingo da Misericórdia, não é? O domingo a seguir à Páscoa é o domingo da Misericórdia. É. E que é cá mais? Passamos já a Semana Santa, já passamos a Ressurreição do Senhor, agora estamos no caminho até chegar ao Pentecostes. Yes. E o tempo passa-se e a gente fica velho e não dá por isso. E é verdade. Foi assim que eu fiquei velho, não dei por isso. Só os ossos. Foi-se passando o tempo, passando-se. Muito bem, olha, neste domingo, que este é o domingo da Misericórdia e também é o domingo da canonização de dois papas, João XXIII e João Paulo II. A partir deste domingo já se diz é o São João Paulo II e o São João XXIII. Não é? E depois um dia também será a nossa vez, mas é lá daqui a 100 anos ou coisa assim. Provavelmente já no outro lado. Ok. O que vocês talvez não sabem é que hoje, neste domingo, é o dia do telethon. E talvez este programa não vai ser visto senão na terça-feira. Ok. E por isso vocês estão-nos a ver, mas talvez é na terça-feira. Porque no domingo a gente estava a pedir no telethon. Já agora, obrigado pelos vossos donativos no telethon. Ok, quem é que vai ler a primeira leitura? A senhora Gomes. Pode ser eu. Sim, senhora. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, toda a gente se enchia de temor, todos os que haviam abraçado a fé. Viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, conforme as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o templo, como se tivessem uma só alma, e partiam o pão em suas casas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, levando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que se deviam salvar-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então parece que as coisas estavam a correr muito bem. Ao princípio. Naquela comunidade ali em Jerusalém, não está? Estavam mesmo bem mesmo. Estavam cheios. Cheios, pois eles até distribuíam dinheiro uns pelos outros, vendiam bens para distribuir. Era uma amizade muito grande. E eles festejavam a ressurreição, que é o que nesta leitura que eu tirei mais a fundo, foi que ali começou, para mim, na minha maneira de ver, a Eucaristia. A fazer a Eucaristia, que era o dia da ressurreição. Porque a gente não pode chamar, por exemplo, o dia do Senhor, aquele era o dia do Senhor para eles e para nós. E não podemos chamar dia do Senhor se a gente não vai à Eucaristia. Não é verdade? Porque a Eucaristia é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. E o que eles faziam era isto naquele tempo. Mas aqui diz várias coisas. Eles eram assíduos ao ensino dos apóstolos. Então os apóstolos andavam a ensinar continuamente, a explicar o que é que se tinha passado. E a ressurreição, naquela altura, era uma das coisas que mais se falava. Os apóstolos consideravam-se as testemunhas da ressurreição. Tinham visto Jesus Cristo vivo, viram-no morto e depois viram-no ressuscitado. E então ensinavam por toda a parte. E diz que as pessoas eram assíduas, quer dizer, iam ouvir os apóstolos contar como é que foi as coisas. E a gente diz... Eles faziam
porque eram prodígios e milagres que eles faziam e as pessoas se enchiam de temor ao ver que eles faziam isso e lembraram-se, talvez que muitos deles tinham ter dito a Jesus, crucifica-no. Sim. E eles agora, podem alguns ser daqueles convertidos. podiam ter convertido. Yeah. A comunhão fraterna e a fração do pão e as orações. Eles eram assíduos a isso tudo. Era uma comunidade que estava em união uns com os outros. Aqui diz mesmo que eles eram assíduos à comunhão fraterna. E à fração do pão. A fração do pão foi o primeiro nome que se deu à Eucaristia ou à missa. Era a fração do pão. Se vocês repararem, isto eram missas, porque eles eram assíduos ao ensino dos apóstolos. Na primeira parte do encontro, nas casas, eles ouviam ou uma leitura do Antigo Testamento e depois os apóstolos a explicar, e a fração do pão, que era a Eucaristia. No fim de contas, ainda hoje é assim. Embora as coisas hoje já tenham sido mais aperfeiçoadas e já há um ritual próprio, igual em todo o mundo e assim por diante. Mas isto era logo nos começos. A igreja que Jesus Cristo fundou e entregou aos seus apóstolos. Não é? Eu falei aquilo no princípio do nosso programa porque isto, na minha maneira de ver, não podemos a gente falar hoje é domingo, é dia do Senhor. Não pode ser dia do Senhor se a gente não passa pela Eucaristia, porque senão não é o dia do Senhor. Quer dizer, a Eucaristia faz parte da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sem ela não pode haver o dia do Senhor. Não é verdade? Para a pessoa, mas é o dia do Senhor, quer levar à comunhão ou não, ou quer levar à missa ou não. É o dia do Senhor é mesmo. Aquilo é o dia do Senhor, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou e os apóstolos começaram desde o começo a dar um valor especial a esse dia da semana, e era assim que o celebravam. Diz que todos os dias frequentavam o templo. Portanto, aquilo não era uma comunidade só da Eucaristia, também era uma comunidade de oração. De oração. Em que eles iam. E no começo, mal Jesus subia aos céus, os apóstolos não sabiam como fazer, se deviam ir ao templo, se não deviam ir ao templo, se iam rezar, onde é que rezavam. Então, eles faziam aquilo que sabiam. Todos os judeus devotos iam ao templo. E muitos iam ao templo diariamente, oferecer as suas orações. E os apóstolos também assim faziam. Naturalmente que no templo não podiam celebrar a fração do pão. Sim, e então diz aqui, partiam o pão em suas casas. Foram assim as primeiras Eucaristias. Grupos pequenos, numa intimidade muito grande entre si, e também dá um ambiente íntimo com o Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele está presente no pão e no vinho, e eles na intimidade das suas casas deviam ter encontros de uma fé muito profunda na celebração destas Eucaristias. Para dizer aqui, o Senhor aumentava todos os dias o número dos que se deviam salvar-se. Os que acreditavam era cada vez maior o seu número. E também os apóstolos beneficiavam da catequese que Jesus fez. Claro. Quando Jesus morreu e depois veio o Espírito Santo, as pessoas começaram a compreender as palavras que Jesus tinha dito. E muitos começaram a juntar-se aos apóstolos. Quer dizer que eles então, quando oravam, eram todos, quer dizer, era como uma só alma, não é? É o que aqui eram diz. assíduos já. Aqui diz isso. Todos os dias frequentavam o templo como se tivessem uma só alma e partiam o pão em suas casas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade do coração. E quem é que não quer fazer parte de um grupo assim? Não é? É verdade. As pessoas alegres. As pessoas, quando veem alguém ou um grupo em que reina a alegria e reina a paz, também a gente gosta de fazer parte de um grupo assim. É verdade. É? Ok? Muito bem, vamos então ao Salmo. Vocês não é de cantar. Ele é um pouco longo, vai dar tempo, não é? Até podes ler só dois. Como quiseres, canta 2 estrofes. Só 2 estrofes, por causa que é. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom,
O seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor é para sempre. Diga à casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor é para sempre. Empurraram-me para cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. Foi Ele o meu Salvador. Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos. A mão do Senhor fez prodígios. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo isto veio do Senhor. É admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor é para sempre. Muito bem, este salmo é muito lindo. Isto é o Salmo 118. Nas Bíblias em inglês, nas Bíblias em português é o 117. E Jesus Cristo, vamos a dizer, recitou ou disse uma frase deste salmo aos fariseus quando eles andavam sempre à briga com ele. Um dia ele disse a eles, não sei se vocês se lembram, que ele disse a eles, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Estava-se a referir a si próprio. Jesus Cristo é que é a pedra angular deste edifício, a igreja que ele construiu. E ele disse a eles, vocês nunca leram na Escritura que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular? Querendo dizer, as Escrituras falam de vocês e do que vocês estão a fazer agora, a rejeitarem-me. E depois, mais tarde, São Pedro voltou a lembrar isto aos seguidores, aos novos seguidores de Cristo. Muito bem, já vamos a meio do programa e temos que fazer um intervalo. Caros amigos, nós vamos interromper por um minuto, a gente volta. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Na primeira parte do programa, não só lemos a primeira leitura e ouvimos o Salmo responsorial cantado, mas também dissemos que neste domingo, talvez no domingo passado, se vocês estão a ver na terça, foi a canonização de dois papas, João XXIII e João Paulo II. Convém lembrá-los, já que é uma altura tão assinalada na vida deles, que estão sendo declarados pela Igreja como santos. São João XXIII agora, a partir desta semana, e São João Paulo II também. Eu não sei se vocês se lembram deles os dois. Eu lembro-me deles os dois. Lembro-me de João XXIII. Vocês também se lembram? Também. Não é? Yeah. Ele foi eleito um Papa já com muita idade,
ele foi com 70 e tal, quase 80 anos, e era visto como um Papa de transição. Depois de um Papa tão grande como Pio XII, era custoso escolher um Papa que viesse a seguir. E então dizia-se naquele tempo, eles escolheram um mais velho por ser um Papa de transição. Assim como quando João Paulo II morreu, eles diziam, este homem é de uma grandeza tal, quem é que pode vir a seguir a ele? Vão escolher um velho para ser um Papa de transição? Não sei se podemos dizer isso, que Bento XVI também teve a sua história. Foi um grande Papa. Não também. foi só um Papa de transição, não foi só aguentar o chapéu para vir outro depois. Mas João XXIII, que a Cúria Romana, sobretudo os da Cúria Romana, esperavam que ele não fizesse muitas vagas, muitas ondas, não mexesse muito com as coisas, às tantas anunciou que ia convocar um concílio ecuménico, Concílio Ecuménico Vaticano II, que seria mesmo no Vaticano. Isso foi uma coisa louca. Depois, quando começaram as preparações para o concílio, a Cúria fez o mais que pôde para não mexer muito, fazer as coisas mais ou menos, mas quando veio isso para a votação não foi aceite. E o João XXIII mandou que se fizessem esquemas novos e que se refletisse os tempos atuais. Ele disse que queria abrir a igreja, abrir as janelas da igreja, para entrar uma lufada de ar fresco. E foi bom. Modernizar a igreja para ela poder falar melhor aos tempos modernos. Não é falar com uma linguagem antiga aos tempos modernos. As pessoas, estou lembrado depois do concílio, as pessoas dizem, isto mudou tanto. Afinal, não mudou muito. O que mudou foi a linguagem, foi a roupagem, a maneira da igreja se apresentar ao mundo e anunciar as mesmas novidades de há 2000 anos. E por isso ele é um Papa que deixou uma marca muito grande na igreja, embora ele tenha sido Papa há poucos anos. Eu creio que nem chegou aos 6 anos. Ele morreu de cancro do estômago. Não chegou a acabar o concílio. E durante o concílio, os bispos, os cardeais, elegeram Paulo VI para levar o concílio ao fim e depois promulgar as decisões feitas no concílio. João XXIII, agora São João XXIII. O outro, João Paulo II, quem é que não se lembra de João Paulo II? Tão grande na memória de todos, no mundo inteiro, quer dos cristãos, dos católicos e quer dos não católicos. Não eram católicos, gostavam muito dele. E muitos voltaram para a igreja por causa dele. Houve-se muitos testemunhos acerca disso. E talvez duas coisas pelas quais ele seja muito, muito lembrado. Uma delas foi pela parte que ele teve em trazer abaixo o comunismo. Foi muito importante. No mundo inteiro deram-lhe crédito como ele tendo sido uma das peças principais para ajudar a desabar o comunismo. Tendo ele vindo de um país comunista para o Vaticano, ele conhecia bem o comunismo por dentro. E com aquela sua viagem à Polónia, sobretudo quando ele foi a Gdansk, e ajudou aquele movimento de solidariedade liderado pelo Lech Walesa, as pessoas encheram-se de coragem e continuaram as suas demonstrações a favor da liberdade. E às tantas, também com a ajuda da América, sobretudo do presidente Ronald Reagan, o comunismo veio abaixo, não é? E talvez o Nosso Senhor de Fátima também trabalhou. Sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Houve muitas coisas que contribuíram. Foi também João Paulo II que instituiu a festa da Divina Misericórdia, neste domingo. Que é tão importante também. Sim. O segundo domingo da Páscoa hoje é conhecido como o Domingo da Misericórdia. É verdade. E foi João Paulo II que instituiu esta festa. E tantas outras coisas que ele fez. A gente passaria o programa, ou 2 ou 3 programas, a fazer uma lista. Uma das coisas que ele começou também foi o Dia Mundial da Juventude, dos jovens, que se reúnem em todo o mundo, ano sim, ano não, e
juntam-se aos milhões, não é? No Rio de Janeiro, já com este atual Papa Francisco, na missa final tinha acima de 3.000 pessoas lá na praia de Copacabana a assistir à missa final, etc. De maneira que 2 homens de uma envergadura muito grande. Eu fui a Roma em novembro e, por acaso, eles, os 2, têm os seus túmulos na Basílica de São Pedro, mesmo no nível principal, logo na entrada. A gente, quando entra, um bocadinho à direita, a gente passa a Pietà, aquela estátua de Miguel Ângelo, e logo a seguir é a Capela de João Paulo II. Lá está o túmulo dele. Quando a gente entra, se vai pela esquerda, tem o túmulo de João 23 e o corpo dele está à exposição. Ele não decompôs. Ele está lá. Eu até tirei fotografias dele. Assim, por baixo do altar, a gente vê, lá está ele em exposição. O corpo dele tal qual, como no dia do seu funeral. Pode ser, já foi há alguns anos. Ele morreu em 1963. Por aí. Já há Sim. 54 anos. Yeah. E vi um outro também que ainda não se decompôs, que é o Padre Pio. Também. Fomos a San Giovanni Rotondo Ele continua. e o corpo dele também está em exposição. É numa cripta, mas com vidro. E a gente, pelo vidro, do outro lado do vidro, está o Padre Pio, na Essia, como a gente dizia, Sim. como no dia que morreu. A gente Quantos vê o mesmo. anos? Ele morreu em 1968, creio eu, e o corpo dele está intacto. Eu também tirei algumas fotografias ao corpo dele em San Giovanni Rotondo. De maneira que estes 2, o Papa São João XXIII e o Papa São João Paulo II, figuras luminares na Igreja dos nossos dias. Dos nossos dias. Ainda hoje nós estamos a ter ou a receber o efeito das decisões e das coisas que estes 2 papas fizeram na Igreja e no mundo. E então hoje estão a ser reconhecidos pela Igreja oficialmente como santos. Muito bem, estamos ainda então, caros amigos, no tempo da Páscoa. Ainda rejubilamos com a alegria da Páscoa. A gente ainda pode dizer Feliz Páscoa para todos os que nos escutam. É verdade. A gente hoje tinha tanta coisa para dizer, mas eles dizem que só temos 5 minutos. O Evangelho só em si é um bocadinho longo, mas a gente vai lê-lo. Talvez seja a única coisa que a gente vai dizer hoje. Agora é ler o Evangelho e praticamente não há tempo para mais. Vou lê-lo devagar, para que cada um possa ir refletindo nestas palavras tão bonitas e tão profundas. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus.
Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho, um Evangelho Muito longo, bonito. com muitas coisas e muitas coisas bonitas. Sim, É interessante ver que os discípulos sem Jesus têm medo. Estão com as portas trancadas. Estão cheios de medo. Isto foi no dia da ressurreição e eles estão cheios de medo. E quando Jesus aparece e está com eles perdem o medo. E temos um também que depois, de passados uns dias, tornou uma força e levantou-se na ponta dos pés. Isso não é hoje. Isso não é hoje, eu sei, mas entre os domingos. Mas neste primeiro dia, medo. Com Jesus presente, perdem o medo. E eu acho que a gente também deve ter um bocadinho de medo de estar sem Jesus. Sem Ele, Eu penso que a gente, à hora da nossa morte, e sabemos que estamos a partir para a eternidade e que não estamos com Jesus, realmente é de assustar. Este Evangelho é muito importante, especialmente pela fé, que a pessoa, há uns que ele mesmo diz aqui, feliz aquele que acredita sem ver, não é? É porque o Tomé não estava presente no primeiro dia que ele apareceu e não acreditou. E eu penso que é um dos perigos que nós temos quando nos separamos, quando deixamos de estar com o grupo, quando a gente se isola. Facilmente a gente perde a fé. Quem não está lá, não vai à missa, também depois perde a fé. Caros amigos, tantas coisas bonitas neste tempo da Páscoa. Vemos com alegria que Jesus ressuscitou. Ele morreu, ele foi crucificado e morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Ele é a nossa salvação, é a nossa alegria. A gente com ele está bem, está seguros, porque ele veio a este mundo para nos levar consigo um dia. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite. Adeus.